Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar das movimentações do Ciro e do PDT em Minas Gerais, mas antes disso eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o like se gostar do vídeo, se não gostar, pode deixar o dislike, não tem problema. E se puder comentar e compartilhar, tudo isso é extremamente importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Estamos aí quase em 56 mil inscritos e a sua ajuda pode ser fundamental para isso. Bom pessoal, depois do PDT e do Ciro conseguirem aliança com o PSD no Rio de Janeiro, PSD que lá é comandado por Eduardo Paes, prefeito da capital, e diga-se de passagem, era um apoio muito cobiçado também por Marcelo Freixo e também pelo PT, mas quem acabou conseguindo foi o PDT. É um apoio local, regional, mas que pode também ter impacto na eleição presidencial. E agora o PDT e o Ciro miram Minas Gerais, lá com Calil, prefeito também da capital, que é Belo Horizonte. Apoio que o PT e o Lula também desejam, então a gente pode ter aí alguns novos capítulos nessa briga pelo apoio de lideranças do PSD. E o Ciro Gomes está indo para Belo Horizonte, né? Nesta quinta-feira, vai dormir lá e na sexta-feira tem um encontro marcado com o prefeito, então, Alexandre Calil. E depois também visita a cidade de Contagem e vem na minha cidade, Uberlândia. A gente está preparando aqui algumas coisas especiais, mas não vai ser dessa vez que vai ter a entrevista ou o podcast com o Ciro. A gente vai depois tentar marcar uma nova data, porque a agenda dele dessa vez está bem apertada. Porque antes de Uberlândia, ele passa lá na cidade de Uberaba, que fica próximo aqui. Então, mas aqui vai ter um evento bacana. Aguarde aí que eu vou trazer depois novidades para vocês. E sobre essa visita lá ao prefeito Calil, o presidente do PDT de Minas Gerais, Mário Heringer, disse o seguinte: trata de uma visita de cortesia e a expectativa é de, pelo menos, uma atualização de posições que interesse a todos, tanto ao prefeito Calil quanto ao nosso candidato Ciro Gomes. E disse mais, falou que é uma visita de relações pessoais e partidárias. O PDT busca um bom espaço, uma boa chapa, um bom palanque para o Ciro Gomes poder ocupar nas eleições de outubro. Só para atualizar, Mário Heringer é deputado federal, além de ser o presidente do PDT aqui no estado, e ele é aquele deputado que enviou um livro, né, do Ciro, Projeto Nacional Dever da Esperança, para cada prefeito. São mais de 800 prefeitos em Minas Gerais e recentemente enviou também para todos os vereadores do PDT. Eu mesmo perguntei para ele aqui na Convenção Nacional, que eu fiz a cobertura, já tinha sido aí em torno de 1.500 livros distribuídos. Então, realmente, o Mário tem sido um grande apoio para o Ciro e para o Projeto Nacional aqui no nosso estado de Minas Gerais. E Heringer explica, diz a matéria que eu vou deixar o link para vocês, que o partido encara essa possibilidade de aliança com preferência, porque os dois políticos já possuem boa relação e o PDT em Minas possui já vínculo firmado com o prefeito. Abre aspas para o Mário. O que a gente chama de preferencial é porque a gente já tem um vínculo que persiste e poderá persistir. Não tenha dúvida nenhuma que é um plano preferencial até pelos vínculos anteriores. Vale lembrar que o Calil apoiou Ciro Gomes em 2018, o Calil estava no PHS, o que naquela ocasião apoiava, estava na aliança do Meirelles, mas o Calil pediu licença e foi para a rua defender a candidatura e apoiar e divulgar a candidatura de Ciro Gomes. Em 2020, o PDT entrou na aliança vitoriosa lá do Calil, que disputou então a sua reeleição e foi eleito no primeiro turno, enfim, com grande vantagem para o segundo colocado. O PT teve chapa nas eleições de 2020 e ficou com uma votação, enfim, o PT para a prefeitura teve menos votos do que a vereadora do PDT, Duda, que foi a mais votada da história de Belo Horizonte, só para a gente ter noção assim, de como que o PT está com grandes dificuldades, tanto na capital, assim como no estado. E aqui a matéria vai trazer um detalhe importante, porque o PSD do Calil tem candidato à presidência, que nesse momento é Rodrigo Pacheco, que muita gente diz que vai desistir em breve. Enfim, o PSD está filiando aí o Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, que já chegou dizendo que pode ser também um pré-candidato do PSD à presidência. Enfim, tem também a especulação sobre o nome de Eduardo Leite. Isso aqui eu acho que é um pouco mais complicado, mas o PSD insiste que vai ter um nome e o PDT respeita essa posição. E aí o Mário Heringer vai destacar isso. É importante lembrar que palanques podem ser feitos de forma divididas.
E com o Rodrigo Pacheco a gente não teria problema nenhum de fazer um palanque compartilhado com o nosso candidato ao Senado. Vai destacar aqui então. E essa coisa, meus amigos e amigas, de palanque duplo e até triplo vai acontecer demais nessas eleições. E a matéria vai destacar então que aqui em Minas pode ser repetido o exemplo do Rio de Janeiro. Aqui vai trazer, por exemplo, o Mário dizendo que a aproximação entre os partidos em Minas Gerais e em outros estados do Brasil pode perfeitamente seguir o exemplo do Rio, abrindo a perspectiva de a gente estar junto em Minas também. E aqui é um ponto importante, porque lá no estado do Rio, o PDT tem o ex-prefeito de Niterói, que é o pré-candidato ao governo do estado. Então lá o PDT já tinha um nome definido, Rodrigo Neves. Em Minas Gerais, não se tem ainda um pré-candidato do partido. E aí, os nomes hoje mais cotados para entrar numa eventual chapa com o Calil sendo candidato então ao governo pelo PSD, seria a Duda Salabert, que é então a vereadora de Belo Horizonte, e também o próprio Mário Heringer. A matéria vai destacar isso. E vai trazer aqui a matéria um detalhe sobre isso, que segundo o Mário, naturalmente o partido deve oferecer candidato a vice em Minas ou ao Senado, mas garante que isso não é uma condicionante, ou seja, o PDT não vai fazer essa exigência para que Ciro Gomes suba no palanque do Calil. Vale destacar que o Calil não bateu o martelo de que vai ser candidato. Ele mesmo diz que, por ser prefeito da capital, naturalmente o seu nome é colocado como o nome de qualquer um outro prefeito, enfim, que está lá naquela cadeira. Mas a gente sabe, né, que existe uma predisposição de que isso seja feito e ele concorra contra o atual governador, que é o Romeu Zema. Mas eu acho também que vai depender de algumas outras questões. De todo jeito, o PSD em Minas Gerais tem se fortalecido bastante. Se não for o Calil, o que eu acho muito difícil que não seja, certamente o partido vai colocar um outro nome aí. Enfim, a gente tem que aguardar, porque o Kassab a gente sabe que se movimenta nos bastidores muito bem. E a matéria vai dizer que o PDT trabalha com outros cenários. A preferência é Calil, mas o partido não descarta a possibilidade, inclusive, do partido ter uma candidatura própria. E o próprio Lupe tem destacado isso, que o PDT vai tentar fazer aliança em vários estados. Não conseguindo, o Ciro vai ter que ter um palanque sim, e se for o caso, o PDT entra com candidatura própria. E o Mário Heringer vai destacar que tem outro nome surgindo recentemente como pré-candidato, que é o do prefeito de Betim, que é o Vitório Medioli. Ele é ex-PSD, ele saiu do partido, nesse momento não está filiado a nenhuma outra sigla. O Mário disse, inclusive, que se reuniu com o prefeito de Betim recentemente, mas que não tem nada definido, foi apenas uma sondagem, mas que a preferência é realmente Calil. E sobre essa possibilidade do Calil, enfim, estar com o Lula, aí o Mário disse que nesse caso é um problema, que isso inviabilizaria uma aliança entre Ciro e Calil. Abre aspas para o Mário. Nossa disputa com o Lula é direta. Então, uma aliança entre Calil e Lula não nos colocaria em uma posição de conforto, nem para nós, nem para o próprio Calil e nem para o próprio PT. Então, meus amigos, vamos ficar bastante atentos, porque o PDT está se movimentando. O Ciro disse recentemente, numa entrevista, que não faz política pelos jornais. Eu, particularmente, fiquei surpreso com o que aconteceu no Rio de Janeiro. Porque, enfim, existia a possibilidade, essa especulação do PSD apoiar o Rodrigo Neves lá. Mas, né, quando a coisa surgiu, já surgiu de tal forma que o próprio Molon, em nome do PSB, foi se reunir com Eduardo Paes, meio que para tentar, enfim, pedir calma para o Paes, tentando trazer o Paes para o freixo, mas não adiantou. Ali, de fato, o PDT fez um golaço, usando uma expressão que o pessoal gosta muito, e conseguiu atrair o apoio do prefeito do Rio de Janeiro. E aqui em Minas Gerais, a gente vai ver se, de fato, vai ter alguma coisa fechada nessa reunião. Eu acredito que não, mas é uma conversa importantíssima para o Ciro, quem sabe, lá na frente conseguir o apoio do atual prefeito de Belo Horizonte. E vale destacar que o Lula também, enfim, está querendo ver se vem em Minas Gerais, como aconteceu no Rio. Se vocês se lembrarem, o Ciro tinha visitado Eduardo Paes, saiu uma foto lá entre os dois. O Lula também visitou o Paes, também publicou foto, e muita gente, quando vê a foto do Lula com alguém dando soquinho, pegando no rostinho, já pensa que tá tudo fechado, e a gente viu que lá no Rio de Janeiro, enfim, aquilo que muitos davam como certo, que era o Paes com o Lula, acabou tendo uma reviravolta e o Paes ficando com o Ciro. E aqui em Minas, essa aliança, que eu acho que vai ser muito exitosa no Rio, pode se repetir. Bom, pessoal, então é isso. O evento de Uberaba lá com o Ciro vai acontecer na Praça Uberaba Shopping Center. Tá marcado aqui das 9 às 11. Eu vou deixar um link, porque lá em Uberaba é necessário fazer
Inscrição, ela é gratuita, mas é bom então já ir com a sua vaga garantida. Eu mesmo vou me deslocar de Uberlândia, fica pouco mais de 1 hora, e vou lá assistir o Ciro. E aqui na minha cidade, Uberlândia, o Ciro estará, enfim, no evento aqui com o público, né, das 17 às 19. Esse evento inicialmente estava marcado para a Praça Sérgio Pacheco, mas por conta do tempo chuvoso, foi modificado o local e será no plenário da Câmara Municipal, das 17 às 19. Então, se você mora na cidade ou conhece alguém que mora aqui e puder ajudar nessa divulgação, enfim, a gente agradece. Eu vou deixar o link aqui e vai ser um evento bacana. Enfim, eu espero que dê tudo certo e eu vou trazer mais notícias. Claro que depois que esse evento acontecer, eu vou trazer aqui para vocês, enfim, novidades e alguma coisa que a gente conseguir captar lá com o Ciro. Não sei se eu vou conseguir fazer a cobertura do evento, eu vou tentar, mas não posso garantir isso por enquanto. Bom, pessoal, é isso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu!